Olá, sexto ano, bom dia. Hoje estaremos falando sobre substantivos 2. Vocês já estudaram, a respeito do substantivo 1. Agora vamos avançar mais um pouquinho. O substantivo é uma classe de palavra variável. Isto quer dizer que ele pode ser flexionado, tá? O substantivo é uma palavra que dá nome aos seres, indica pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, entre outras coisas. Flexão é cada uma das formas que essa palavra pode variar, tá bom? E aí vai de acordo com o gênero, o número, o grau e a pessoa, o tempo, etc. O substantivo apresenta 3 tipos de flexão: flexão de gênero, de número e de grau. Flexão de gênero. Gênero é a categoria gramatical usada para classificar a palavra como masculinas e femininas. Nem sempre haverá correspondência entre gênero masculino e o sexo masculino, ou entre o gênero feminino e o sexo feminino. Ou seja, nem sempre a palavra será masculina e o gênero também será masculino, ou vice-versa, a respeito do feminino, tá bom? Seres inanimados são pessoas e animais. No caso de seres inanimados, não haverá esta correspondência, tá? De gênero. A flexão é a mudança de uma palavra para indicar o gênero e o número. Exemplos: o galo, que sabemos que é um ser inanimado, pois é um animal, é do gênero masculino e também do sexo masculino. A mulher é do gênero feminino e também do sexo feminino. A porta é do gênero feminino, mas não do sexo feminino, por ser um objeto inanimado. O carro é do gênero masculino, mas não do sexo masculino, por ser um objeto inanimado. Substantivos uniformes. Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma só palavra para ambos os gêneros, masculino e o feminino. Estão classificados em comum de 2 gêneros, que apresenta uma única forma para os 2 gêneros, como, por exemplo, o paraquedista, a paraquedista, A distinção entre o masculino e o feminino é feita por artigo ou por pronome, por qualquer outra palavra que modifique o substantivo. Por exemplo, este analista, esta analista. No caso, só muda o pronome. Sobrecomum. Apresenta uma única forma para os 2 gêneros. Contudo, não é possível estabelecer uma distinção entre o masculino e o feminino através do artigo, tá? Esta distinção será dada apenas pelo contexto. Por exemplo, a criança, a testemunha, a vítima, somente será dada através do contexto, tá? Essa distinção. Epiceno. Apresenta uma única forma para os 2 gêneros e a distinção é feita utilizando os adjetivos macho ou fêmea. Por exemplo, o jacaré macho ou a jacaré fêmea, que eu coloquei o, mas é a borboleta macho ou a borboleta fêmea. No livro de vocês também tem mais exemplos, tá? Substantivos biformes. Os substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Ocorrem de 2 maneiras. A flexão é indicada pela desinência. O feminino apresenta o mesmo radical que o masculino, tá? Só muda o final. Garoto, garota, primo, prima, cozinheiro, cozinheira. O feminino apresenta um radical diferente do masculino, tá? E já é totalmente diferente. Homem, mulher, pai, mãe, cavalo, égua, boi, vaca, tá? No livro de vocês temos outros exemplos que vocês vão estar acompanhando para, tá entendendo melhor. Dá uma lida lá nos exemplos. Flexão de número. Número é a categoria gramatical que indica a quantidade de seres, tá? O substantivo pode estar singular ou no plural.
Aí vamos acompanhar no livro também, né? Substantivos terminados em vogal ou ditongo recebem desinência S, tá? Por exemplo, café, cafés, dia, dias. Substantivos terminados em M substitui o M por NS. Por exemplo, viagem, viagens. Atum, atuns. Canal, canais, tá? Há, no entanto, substantivos que não obedecem a esta regra. Por exemplo, mal, aí seria males, tá? Nem todos os substantivos vão obedecer a mesma regra. Então, vocês têm que analisar bem. Por exemplo, substantivos terminados em S, em sílaba tônica, R e Z recebem ES, tá? É S. Por exemplo, vez, aí seria a palavra vezes, tá? Substantivos terminados por I mudam I por IS, tá? Nas oxítonas. Por exemplo, funil, aí mudaria para funis. Projétil, mudaria para projéteis. Substantivos terminados em X são invariáveis. Por exemplo, xerox, as xerox. Então, não tem como mudar, são invariáveis, tá? Só tem um tipo de variação. O tórax, os tórax, mesma coisa. Substantivos terminados em ão fazem plural. Trocam ão por ons, tá? Ao invés de ser ão, aí no plural vai passar a ser ons. Por exemplo, portão seria portões. Salmão, salmões, tá? E é isso. Apenas recebem a terminação S. Irmão, irmãs, tá? Esses exemplos vocês têm que dar uma lida no livro de vocês para vocês compreenderem melhor. Que lá tem todos os exemplos. Agora vamos falar sobre os plurais metafônicos, que é a mudança de som que ocorre entre alguns substantivos, que no singular apresentam O e tônico fechado e que se tornam tônicos abertos quando vão para o plural. Por exemplo, olho, e depois quando vai para o plural fica olhos. Jogo, quando vai para o plural fica jogos. Tijolo, quando vai para o plural fica tijolos. Então, você sente essa diferença tônica, esse tônico fechado, tá? Plural diminutivo. O plural dos diminutivos é realizado retirando a letra S do substantivo no plural e acrescentando o sufixo zinhos, tá? No lugar. Por exemplo, flor. Flor no diminutivo vai virar florzinhas ou florezinhas, né? Grau é a categoria gramatical que exprime a ideia de um aumento ou diminuição do ser, tendo como referência seu grau normal. Por exemplo, homem, grau normal, né? Que é a palavra normal. Aí no diminutivo fica homenzinho, homúnculo, né? Grau diminutivo, já no diminutivo. E no aumentativo fica homenzarrão. Então, há dois processos de formação de grau de substantivo. Aí, essa parte veremos no livro, tá? Processo analítico, quando se acrescenta um objetivo para indicar o aumento ou diminuição. Por exemplo, casa pequena, casa grande. Não teria um outro tipo de diminutivo para a palavra casa.